Boa tarde, pessoal. No dia 21 de dezembro, a Fox vai lançar nos cinemas o filme As Aventuras de Pi, que conta a história de um menino que sobreviveu 227 dias à deriva no mar, no oceano, em um bote salva-vidas, na companhia de um tigre de Bengala. E como todo mundo tem uma história extraordinária, queremos convidá-los a compartilhar com a gente através da hashtag Acredite no Extraordinário. E para estrear a ação, é com muita honra, com muito orgulho que nós temos aqui Fernando Fernandes, atleta, que representou o Brasil nas últimas Paralimpíadas, está aqui para responder as perguntas dos internautas e compartilhar sua história. Fernando, obrigada por participar aqui do Hangout. E você está sempre se superando e colocando, se impondo limites cada vez maiores. Essa sensação de perigo, de adrenalina, te traz mais vida, te traz... te motiva de alguma maneira? Muito. Na verdade, o ponto de equilíbrio que eu achei na minha vida foi através do esporte, né? Sempre fui esportista desde novo, desde criança. Joguei futebol profissional, depois lutei boxe, fiz faculdade de educação física e escapava um pouco para os esportes mais radicais, como paraquedismo, moto, entre outras coisas. E eu acho que quando houve um problema na minha vida em que eu vi que eu perdi um pouco da minha liberdade por perder o movimento das pernas, eu tive que buscar um equilíbrio. E para buscar esse equilíbrio, eu acho que eu tive que ir muito além do que normalmente eu fazia. Se eu realizava uma tarefa a 70%, hoje o prazer para eu buscar esse equilíbrio eu tenho que jogar a 150%. Então, o esporte foi a ferramenta onde eu consegui buscar um meio termo na minha vida, entre a falta de liberdade, por estar numa cadeira de rodas e não ter acessibilidade. E mesmo onde tem acessibilidade, você se sente um pouco preso por não conseguir fazer as coisas mais simples, né? Que é andar descalço, pisar na areia, pisar na grama. Então, de repente, quando eu busco uma atividade muito forte no esporte, ela me traz esse ponto de equilíbrio. Oi, Fernando, essa é a Thaís, tudo bem? Tudo bem. Eu queria te fazer uma pergunta. Como é que você encara hoje a sua vida depois do acidente, depois do que aconteceu? Olha, assim, ninguém espera que vai acontecer uma coisa, um problema tão grande na vida, né? É impossível, ninguém fica esperando por isso. Mas acontece comigo, acontece com muita gente, né? Quando eu passei a me tornar um deficiente físico, né, como é definido, eu vi que era muita gente que passa por isso. Às vezes de uma forma menor, às vezes de uma forma maior. E quando eu convivi com esse mundo de pessoas que tinham esse problema, eu passei a ver o meu problema como não um problema tão grande quanto eu achava que era. Hoje eu olho o meu problema, eu achava que era muito grande. De repente eu vi que tinham pessoas lutando por coisas muito piores, entre aspas. Eu não digo pior porque pior também é o que está na sua mente, que você acha que é pior. E pessoas lutando pelo mesmo objetivo, a voltar para a vida, a se reabilitar para a vida, a voltar a se reinserir na sociedade de uma forma respeitosa. E eu vi ali que eu tinha uma ferramenta, eu tenho um dom que Deus me deu, que é do esporte. E eu vi que através desse dom, eu poderia usar esse dom para mostrar para as pessoas que estar numa cadeira de rodas ou ter uma deficiência física não diminui ninguém. Pelo contrário, eu usei esse dom, esse esporte, para mostrar que essas pessoas que têm alguma lesão, alguma deficiência física, ela é tão forte ou mais do que qualquer pessoa normal, né, que não tem nenhum tipo de lesão, porque ela tem que fazer a mesma tarefa que você faz e ainda tem que lidar com o problema da deficiência. Então eu passei a conviver nesse mundo e vi que o meu problema não era tão grande assim. E pelo contrário, eu poderia usar o que eu tenho de bom, o que eu tenho de eficiente, para mostrar isso para as pessoas, para passar isso para as pessoas, para elas verem que não é um bicho de 7 cabeças. É difícil para quem está convivendo, mas às vezes fica mais difícil para o pai, para a mãe, para os amigos, para a família, do que propriamente para quem está vivendo esse problema.
E normalmente, né, quando uma coisa dessa acontece, tem pessoas que acabam se isolando, né? E como foi no seu caso? Você não se isolou, né? Como é que você fez para você sair desse oceano de isolamento que rola no começo, assim? Eu acho que tem uma frase de um amigo meu que ele fala que é perfeita para a situação. Ela fala assim: você só descobre o quanto você é forte quando você só tem por opção ser forte. Então, ali é um casamento. Você está em cima do altar, o padre vai te falar, é sim ou não. Ou você escolhe, eu vou ser forte, vou lidar com a situação, ou você desiste e se fecha no seu mundo, né? Você fecha naquele mundo paralelo, de não encarar as coisas, de não encarar os problemas. Eu acho que o grande problema, o que as pessoas se incomodam muito, é ser visto de uma forma diferente, né? O diferente para muita gente é incômodo. Para mim nunca foi assim, porque eu sempre levei uma vida diferente. Então, ser diferente para mim nunca foi problema. Eu acho que assim, a deficiência ela te impede de fazer muita coisa, mas se você quiser também, ela vai te mostrar muita coisa. E o que ela me mostrou no caso é que se eu soubesse valorizar o que eu tenho de eficiente, a minha deficiência iria sumir. E a mente passa a ser muito mais forte, você começa a acreditar muito mais em você, porque você tem que lidar no meu caso, com 50% do físico. Antes eu contava com as minhas pernas, hoje eu não posso contar. E como eu sempre fui curioso, sempre gostei de esporte, sempre fui muito curioso, eu peguei isso como motivação. Eu usei isso para falar assim, e agora? Como eu vou esquiar na neve? E agora? Como eu vou saltar de paraquedas? E agora? Como é que eu vou fazer a atividade do dia a dia? Então, assim, é tudo uma batalha, né? Antes eu tinha que matar um leão por dia, hoje eu tenho que matar 10. Mas hoje a força que eu tenho mental é muito maior do que a que eu tinha antes. Então, de repente, na época que eu queria ser jogador de futebol, ou queria ser lutador de boxe, se eu acreditasse tanto na minha pessoa como eu acredito hoje em dia, eu teria realizado aquelas atividades. E hoje eu acredito muito em quem eu sou e onde eu quero chegar, mas eu tenho que arrumar caminhos diferentes. Fernando, tudo bom? Eu sou um grande fã seu, desde o Big Brother, eu acompanho seu trabalho. Acho incrível a sua história de vida, sua superação. O áudio está cortando, eu não estou ouvindo. Você pode repetir? Eu sou editor do chefe do site Cinepop e eu acompanho o seu trabalho desde o Big Brother. E eu sou um grande fã seu e um grande fã da sua superação, de como você superou tudo isso e nunca deixou a peteca cair em nenhum momento. Qual foi o seu maior desafio durante a sua recuperação? Acordar. Acordar é o maior desafio. É como eu estava te falando, o desafio ele é a todo momento. O maior desafio é ir na padaria, o maior desafio é ir no shopping, o maior desafio é sair de casa. Por isso que às vezes as pessoas se isolam, porque tudo é um desafio. É tudo novo. Eu não sei como eu vou chegar na padaria. Eu vou chegar, mas às vezes eu vou ter que andar pelo meio da rua, às vezes eu vou ter que ir até outra esquina para conseguir um acesso para subir na calçada. Então, o que passa a dividir as pessoas, né, de ser forte, ir para a batalha, ir para o dia a dia ou não, são esses obstáculos do dia a dia. A pessoa já passa a enfrentar obstáculos desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. E o que eu tive que buscar para me capacitar para poder enfrentar esses obstáculos, no meu caso, foi através do esporte, através da forma física, de conseguir estar bem fisicamente e psicologicamente, mas acaba sendo tudo um desafio, né? Você aceitar de uma hora para outra que você não vai mais andar é uma pancada muito forte. Então, acho que o primeiro grande, né, o grande passo é aceitar o que aconteceu. O que aconteceu? Foi isso? Então, pronto, a partir de agora, o que eu vou fazer? Então, o primeiro passo é a aceitação. Se você não aceita o que aconteceu e como você vai viver
a partir desse momento, você não consegue evoluir. Então, assim, o dia a dia acho que é o maior desafio. E o seu ciclo de amizade mudou de antes para depois do acidente, ou você tem os mesmos amigos? Mudou. Eu fiquei muito mais seleto. Passei a cortar um monte de gente da minha vida. Quem soma, quem está aqui para somar e multiplicar, eu passei a ser um cara bem mais seletivo, escolher quem vai estar do meu lado e saber falar não. Uma coisa que eu aprendi, né, com o grande problema na minha vida é saber falar não. Antes eu não sabia falar não para as pessoas, falar não para algumas situações, eu deixava levar. Hoje, se eu não gosto de alguma coisa ou não é da forma que eu acho que vai me beneficiar, me fazer bem, eu falo não. Então eu acho que o ciclo de amizade diminuiu por opção minha. Que essa conversa assim de se meus amigos sumiram, acho que os amigos se sumiram são os que nunca tiveram, né? Os que estão sempre do lado, eles vão estar em qualquer situação bem ou mal, eles vão estar. Então, acho que passou assim uma escolha minha, essa opção de falar não para algumas coisas e para algumas pessoas. Legal. Posso fazer uma pergunta? Pode. Fernando, aqui é o Cris, sou de São Paulo. Parabéns pelas conquistas pessoais e profissionais, aí, apesar da aparente dificuldade que para você, eu sei que hoje nem existe mais, né? Essa dificuldade, você superou com tanta folga as dificuldades que eu nem sei se é certo usar essa palavra. Eu vou emendar duas perguntas numa só. A primeira é o seguinte: se com a tua história aí tão extraordinária de vida, de superação, se você conhece alguma outra história assim tão extraordinária, além da sua, se você conhece, pode compartilhar conosco. E se você, hoje, que inspira tanta gente, né, serve de tanta inspiração, eu leio isso nas matérias que publicam sobre você, os comentários na sua página, todo mundo te elogiando, dizendo que você é uma fonte de inspiração, sim. Quero saber se alguém serve de inspiração para você e quem hoje em dia. Muita gente. A diferença minha para essas outras pessoas que têm história de superação é só a questão da visibilidade. Eu tenho a oportunidade de mostrar minha história para o Brasil inteiro através da televisão. Essas pessoas não têm esse espaço, talvez tenham hoje em dia agora por causa de internet, né, pela internet. Mas eu vejo histórias assim como a minha, né, todo dia. Eu recebo no meu site muitas histórias falando, as pessoas querem dividir comigo, né, o que elas passam, o que elas passaram. Então, assim, eu acho que eu vejo isso todo dia, eu vejo isso. E a minha maior fonte de inspiração, eu comecei a paracanoagem, né, que é a canoagem adaptada. Eu procurei muito no começo, porque eu tive muito interesse nesse esporte, e eu descobri uma menina de Portugal, né, uma menina que ela não é tão menina, mas tem um espírito jovem, que é a Carlinha, que ela tem paralisia cerebral, e ela é canoísta. Então, assim, ela não consegue controlar tanto o corpo, por causa da paralisia, ela não consegue controlar os movimentos do corpo, e ela rema, assim, caiaque de competição. Então foi uma pessoa que me inspirou muito. Eu tive a oportunidade de ir para Portugal, de conhecer ela, a gente foi mergulhar junto, então, assim, foi uma pessoa que me inspirou muito, que é uma pessoa, aparentemente, ela é menor do que eu sentado, magrinha, só que a hora que ela senta num caiaque, ela vira um monstro. Ela rema tão forte quanto muita gente, muitas mulheres. E eu vejo isso aí todo dia, assim, eu divido histórias, assim, como você falou, eu passei a ser uma motivação para as pessoas, mas eu preciso buscar motivação. Senão, assim, o que é meu dia a dia? Minha motivação não pode ser uma medalha de ouro. Porque a medalha de ouro, ela acaba sendo apenas uma referência de um trabalho pessoal. Só que eu acho que o maior trabalho que eu faço é pegar essa motivação através das pessoas e, assim, eu acho que o mais me motiva é ter a oportunidade de ter o quadro na televisão onde eu posso fazer várias atividades e mostrar para as pessoas que
todo mundo consegue realizar alguma atividade. Só que a diferença é que a minha vai ser de uma forma, a sua vai ser de outra, a dela vai ser de outra, cada um tem que buscar a sua forma. E a história dessas pessoas acaba sendo fonte de inspiração para mim, para eu querer cada vez ir mais longe, querer cada vez buscar mais e ir atrás dos objetivos. Javier, a gente não está te ouvindo. Libera seu microfone. Agora sim? Aí, agora sim. Ah, tudo bem, Fernando? Tudo jóia. Legal, cara, bacana. Parabéns aí pela tua história de vida. Muchas gracias. Não, de nada. Me diz uma coisa, a tua relação com teus fãs tem mudado depois do acidente? O pessoal tem te apoiado? Alguns têm saído da tua cola? Como que está essa situação após tua passada pelo Big Brother e tudo mais? Acho que passa a ser uma admiração diferente, né? Antes admiravam simplesmente por ser um modelo que esteve na televisão e participou de um reality show. Então, assim, eu mesmo me sentia um pouco fútil nessa história, né? De não saber, assim, como passar, transmitir uma mensagem para as pessoas, que eu fazia isso no meu cotidiano, no meu dia a dia. Eu já dei aula em comunidade, aula de boxe no Vidigal, quando eu morava no Rio, treinava com a molecada lá, só que eu não conseguia expandir essa minha vontade. O que eu fazia no meu dia a dia, eu não consegui criar uma oportunidade de expandir isso. Então, o que eu recebia era muito fútil, né? O que as pessoas queriam saber da minha vida era simplesmente o que é um modelo, o que você usa no cabelo, o que você faz para manter seu físico. E eu acho que com esse problema que eu tive na minha vida, as pessoas passaram a ver quem estava por dentro, né, daquela casca. E assim, eu tive a oportunidade de mostrar o que era meu dia a dia e vi isso como uma responsabilidade social muito grande. Eu vi que eu tinha a oportunidade de usar os meios de comunicação para mudar realmente a vida de muitas pessoas, de representar uma classe da sociedade que não tem oportunidade, que é marginalizada. Como eu falei para vocês no começo, eu sabia que eu tinha uma ferramenta muito forte, que era o esporte, que é a maior ferramenta de inclusão social que existe, que ela quebra barreiras, né? Você está jogando futebol, o rico, o pobre, o negro, o branco, tá tudo igual. Então, assim, quem se destaca mais ali é quem, independente de cor ou de condição financeira. E eu vi que eu tinha essa responsabilidade social muito grande. E a partir dali, eu iria usar essa ferramenta para representar essas pessoas de uma forma real, de uma forma do que é realmente o dia a dia. E eu vejo assim, o que mais me motiva, para falar a verdade, é quando as mães de crianças que nascem com algum problema vêm falar comigo, vêm falar, pô, às vezes eu não tinha uma referência para mostrar para o meu filho o que ele poderia ser, onde ele poderia seguir, que caminho ele poderia seguir. E de repente, sabe, com uma fatalidade que aconteceu na minha vida, eu tornei isso uma oportunidade de representar quem não tem condição. E eu acho que acaba assim, servindo de motivação, não é só para quem tem algum tipo de lesão. Tem muita gente, assim, uma coisa, né, que eu aprendi também com esse problema eu ganhei uma deficiência com a minha lesão, mas eu tenho mais 200 deficiências que vocês não estão vendo. Quantas deficiências você tem que eu não estou vendo? Então, assim, só quando a gente chega em casa e põe a cabeça no travesseiro que a gente sabe o tanto de problema que a gente tem e como a gente tem que enfrentar. Eu tenho tanto quanto você, só que agora de uma forma diferente, mais visível, né? Nossa, Fernando, posso fazer uma pergunta também? Primeiro, assim, eu estou encantada, acho que você está dando para a gente exemplos aqui no Hangout de avaliação da nossa vida como um todo, né? E falando um pouquinho no filme As Aventuras de Pi, o personagem principal, depois de passar por essa situação também difícil de superação, ele
termina perguntando, na verdade, levando as pessoas a indagarem sobre a fé, sobre Deus. A sua relação com a fé mudou depois do acidente? Como é que você está espiritualmente hoje? Não, a minha relação com a fé é a mesma de antes. Eu acho que por isso que eu tive tanta fé, né? Eu acho que assim, fé é acreditar no que não está aos seus olhos, né? A fé em Deus, só que assim, a fé é fé na vida, fé no dia a dia, fé em, assim, a gente não adianta acreditar só num ser, né? Que a gente fala fé em Deus, se você não acreditar no seu dia a dia. Eu acho que o maior milagre da vida não é eu levantar e sair andando. Milagre é o que aconteceu, o que eu estou fazendo, para mim é um milagre, sabe? As pessoas têm que saber lidar com isso, que não tem que esperar um milagre, esperar uma coisa diferente, sair andando. Acho que milagre é o dia a dia, é você acreditar em Deus, acreditar na vida, acreditar num futuro melhor. Eu acho que a gente está vivendo num mundo que a gente recebe muita informação não tão útil, né? E a gente tem que saber filtrar isso o que você recebe. Então, eu acho que o filme passando essa mensagem de você acreditar no que não está aos seus olhos. No que ele ia acreditar ali, a hora que ele estava no barquinho, com os animais, o que ele tinha que acreditar? Que ele poderia chegar em algum lugar, né? Senão, o que ia acontecer? Que ele ia passar ali o resto da vida no barco? Ele tinha que pensar, pô, eu vou chegar em algum lugar, eu acredito que eu possa chegar de alguma forma. Então você tem que acreditar no que não está aos seus olhos, né? Acreditar no que você colocar na sua cabeça e deixa o mundo falar não. Pega esse não também como uma fonte de inspiração e toca seu barquinho. Para descontrair um pouco, Fernando, eu queria saber se você costuma... Pô, tô bem descontraído, cara. Você costuma ir no cinema? E se sim, qual é o seu gênero preferido? Costumo, gosto muito de filme, muito. Eu sou meio dramático, né? Eu gosto de histórias da vida real, eu gosto do drama, do romance, da aventura. Eu gosto do que é real, não gosto muito de coisa assim que fuja tanto da realidade. Gosto de histórias, boas histórias. E adoro cinema, música, gosto muito. Legal. Vou fazer uma aqui então. Fernando, desculpa, vai. Opa! Então vamos lá. Vou te fazer uma pergunta. Acho que emendando um pouco, você começou lá no início. Acho que todo mundo tem nos seus dias aí um pouco de desânimo e falta de querer e vontade, né? Como você tem lidado com esses momentos? E emendando numa segunda e última, não te encho mais um pouquinho a paciência aí. Na história do Pi, ele vai planejando os seus dias, né? E ele vai fazendo tipo uma bitácora de bordo, vai anotando tudo que vai acontecendo. Sou eu. Você legal. Você fez algum tipo de planejamento durante vamos dizer assim, durante tua estadia no hospital? Isso. Você fez, como você fez se programando para sair, quando que eu vou sair, quando que eu consigo sair, em função desses dias aí de desânimos que você tem, que todo mundo vai passando, e talvez um pouco você tenha passado também nesses momentos iniciais do teu problema, que hoje com certeza não é mais um problema, e sim uma forma de levar a vida, né? Eu planejei objetivos na minha vida. Então, assim, quando eu estava no hospital, no centro de reabilitação, né? Primeira coisa, quando eu ainda estava no hospital, eu tinha como objetivo voltar a andar. Quando eu vi que essa pancada era um pouco mais forte, eu falei assim, bom, voltar a andar é um objetivo que ele vai ser até eu conseguir. Só que eu preciso traçar um plano B. E esse plano B foi me propor alguma atividade física muito forte. Então, com 3 meses de lesão, com 10 parafusos na coluna, eu resolvi correr a corrida de São Silvestre. Eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que correr, fazer uma atividade grande.
Eu não sabia nem como é que eu andava de cadeira de rodas, mas eu coloquei esse plano B na minha vida. Então, assim, eu fiz um planejamento de 13 semanas, que era até a corrida de São Silvestre, desde o dia com 3 meses de lesão, e fui atrás desse objetivo. Treinei para isso, arrumei as adaptações necessárias e concluí esse objetivo, apesar de todas as dificuldades que eu tive, de furar pneu, da luva estourar, eu concluí esse objetivo. E a partir daí, quando eu conquistei essa sensação de capacidade, eu vi que eu era, quando eu vi, né, através da São Silvestre, que foi o grande objetivo da minha vida no momento, eu vi que eu era capaz de fazer o que eu quisesse. Então, a partir daí, eu conheci a canoagem e comecei a colocar pequenos objetivos, pequenos planos na minha vida, de 6 em 6 meses, que eu teria que alcançar. E o segundo objetivo pós-São Silvestre foi participar do Campeonato Mundial de Canoagem, para canoagem. Eu só não sabia que eu ia ganhar, então pelo menos eu fiz o trabalho bem feito. E a partir daí, minha vida começou a ser assim, planos e planos e planos. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma agendinha de papel, onde eu faço o meu dia a dia, eu anoto o que eu vou fazer amanhã. Na verdade, assim, eu anoto até o que eu vou fazer no fim do ano. Aí eu vou rabiscando, se dá certo, se não dá. Mas eu tenho assim essa agendinha do dia a dia e eu já faço meus planos 4 meses antes do próximo ano. Assim, 2013, se você me perguntar o que eu vou fazer em 2013, eu já te falo tudo. Eu te falo daqui para dezembro o que eu vou fazer. O objetivo é que tudo dê certo, né? Quando não dá, a gente tem que arrumar outros meios. Eu e o Pítamo, ó, colado. Ele tinha remo no barco? O Pi teve que se virar com um remo, algumas latas de água potável. Mas tinha remo? Tinha remo, tinha. Ele até monta uma jangada, assim, para sobreviver. Vou pôr aqui Aventuras de Pi e Fernando. Não, é incrível. Deixa eu fazer um pôster para você, As Aventuras de Fernando, pode deixar. E aproveitando, na verdade, quando o naufrágio acontece no filme, Fernando, o Pi olha para os céus, né, e pede desculpas por não ter conseguido salvar a sua família. Quando você se deu conta do que tinha acontecido, você quis pedir desculpas a alguém? Como é que foi isso na sua vida? Acho que pedir desculpas não, acho pelo contrário. No caso dele, houve a fatalidade não só com ele. Não, aliás, com ele se salvou, mas houve a fatalidade com a família. Comigo passou a ser o contrário, né? A fatalidade foi comigo, só que eu vi que eu era responsável pela alegria da minha família. Então, assim, é meio que ao contrário, né? Só que quando eu sofri a lesão, eu vi que a partir dali eu era responsável não só pela minha felicidade, mas pela do meu irmão, da minha irmã, dos meus pais, dos meus amigos, dos meus sobrinhos. Eu vi assim que eu era responsável por tudo isso. Então eu não tive do que pedir desculpa, mas eu vi que eu tinha essa responsabilidade de fazer a partir dali, né? Ou todo mundo ia viver naquele drama pro resto da vida, ou todo mundo ia se alegrar com o que eu fizesse. Então, assim, eu acho que, como eu falei, a São Silvestre agora há pouco foi o principal passo da minha vida. Eu acho que foi o momento mais importante da minha vida. Que ali, eu lembro que há 6 meses atrás, a minha mãe, meus pais estavam chorando de tristeza, e depois de 6 meses, quando eu concluí a São Silvestre, estava todo mundo na linha de chegada me esperando e chorando de alegria. Que eu pude mostrar ali que, independente da forma, eu ia chegar. Podia ser todo arrebentado como foi na São Silvestre, pneu furado, a mão sangrando, mas eu ia chegar. Então, eu não tive do que pedir desculpa, né? Eu tive só que agradecer por ter esse apoio, ter a família por perto nesse momento. Fernando, eu tinha umas perguntas ao estilo TV Fama para fazer aqui, mas eu não vou fazer não, viu? Obrigado. Tem uma colega aqui que disse que você já está no pôster aqui, que você é um gatão, ó. Então já tem você no pôster ali. Vou ficar aqui de lado.
Tá igual? É o outro, né? É o seguinte, falando do personagem, inclusive, ele aprende ali a se virar com o bote. E na verdade eu não sei se você já fazia canoagem antes ou não. E uma pergunta que eu lembrei de uma situação, a paracanoagem, se eu não me engano, vai virar um esporte olímpico Virou, agora, já virou. isso, valendo para 2016, né? Você É. vai participar? Se sim, como é que está a sua preparação? Como é que, desde o início? Aliás, conta um pouquinho, como é que você entrou para a canoagem e como é que é a tua preparação hoje? E se você estará nas Olimpíadas? Então, a canoagem surgiu da minha vida lá no centro de reabilitação, né? Quando eu sentei numa canoa, na verdade não era um caiaque ainda, era uma canoa bem amadora. Só que aquilo ali me proporcionou uma sensação de liberdade muito grande. Eu vi que ali dentro da água eu era tão livre quanto qualquer um que estivesse dentro da água. Então me deu um prazer muito grande. E a partir dali, eu não sei porquê, aquilo se tornou o meu objetivo de vida. Não sei, assim, eu falo que é um presente de Deus, né? Ele fala assim, ó, meu filho, isso aí é para você. E era um esporte onde tinham 5 praticantes no Brasil de paracanoagem, né? Canoagem tem bastante, mas a paracanoagem tinham 5 praticantes, onde nenhum era cadeirante. Então eu tive que pegar o caminho das pedras desde o comecinho, descobrir como é que eu sento no caiaque, o que eu preciso, o banco. Virei o caiaque trocentas vezes, mas assim, como eu te falei, aquilo me deu um prazer muito grande, então eu escolhi aquilo como objetivo de vida. E aquilo me proporcionou uma outra coisa, foi achar o meu equilíbrio, achar o meu eixo. Para eu conseguir remar em cima de um caiaque, que ele é muito estreito, eu ia ter que encontrar um equilíbrio corporal e mental muito forte, porque se eu desviasse um pouquinho do eixo, eu viro caiaque. Então me trouxe um equilíbrio muito grande para a vida. E eu acreditei muito naquilo, aquilo me deu muito prazer. E eu lembro de ter encontrado, né, depois de um ano já remando e tal, eu lembro de ter encontrado o presidente do Comitê Paralímpico e ele falar para mim, ele fala, pô, Fernando, por que você não vai fazer remo, natação, tal, você tem uma condição física tão boa, porque a paracanoagem não é esporte paralímpico. E eu ainda falei para ele brincando, eu falei, relaxa que daqui a pouco vai ser. E por coincidência, 2 meses depois de eu me tornar campeão mundial da modalidade, a modalidade se tornou paralímpica. Então, assim, foi uma coincidência tão grande e aquilo passou a ser meu objetivo de vida, meu grande prazer, onde me ajuda em tudo, no dia a dia, nos outros esportes que eu faço. E quando eu soube que ia estar em 2016, nossa, aquilo foi um presente enorme, né? Saber que você vai poder competir, representar seu país em casa, foi uma sensação assim incrível. Então eu passo assim, lógico que eu penso no dia a dia, nos projetos de amanhã, de depois de amanhã, mas eu acho que o grande objetivo na minha vida se tornou estar nas Paralimpíadas e vou ser um pouco até abusado, quem sabe não conseguir vaga para as Olimpíadas, né? A partir do ano que vem vou começar a competir no meio de atletas olímpicos, não sei onde eu vou chegar, mas estou remando. Tem mais perguntas aí, pessoal? Alguém tem mais outra pergunta? Podemos fazer uma última aqui para encerrar. No filme, Fernando, quando o Pi, depois que ele sobrevive, né, os 227 dias, ele vai parar na costa do México, as pessoas não acreditam na história dele, né? Ele conta uma história e acaba sendo uma história extraordinária aos olhos de todos que escutam. Ninguém tem coragem de acreditar nos relatos dele. Você, no meio de tantas coisas, no meio de tantas conquistas, e você já disse que tem um objetivo aí de Olimpíada, qual é, para você, a história mais extraordinária da sua vida? Mais extraordinária da minha vida? Acho que assim, passou a ser todas as histórias no qual me propus a fazer, passou a ser a mais extraordinária da minha vida, porque tudo passou a ser novo, né? Há um tempo atrás, agora, eu fui saltar de paraquedas sozinho. Então, para mim, aquilo foi
o auge da minha conquista, né? Porque ninguém acreditava que seria possível saltar sozinho, aterrissar sozinho e de repente conseguir realizar aquilo. E eu fui no extremo da liberdade, né? Tá você e Deus lá em cima, porque não tem mais ninguém. Então aquilo passou a ser o grande objetivo da minha vida, o grande feito extraordinário. Mas, para te falar a verdade, tudo que eu estou me propondo a fazer está sendo novo. Então passa a ser, no meu ponto de vista, extraordinário, porque é uma forma totalmente diferente, você tem que lidar com o corpo totalmente diferente. Então o novo, ele te assusta, mas ao mesmo tempo, quando você conquista ele te dá muito prazer. E tem uma frase, né, que eu tenho rabiscado na parede da minha casa, do meu quarto, na minha casa, se fosse da minha casa, minha mãe me matava, do meu quarto, que ela fala assim: por não saber que era impossível, ele foi lá e fez. Então as coisas só são impossíveis a partir do momento que você acha que é impossível, né? Quando você crê que você pode quebrar aquele paradigma, você vai lá e tenta realizar. Então acho que foi o que aconteceu, né, nas Aventuras de Pi. Muito legal. Queria agradecer, obrigada, Fernando. Tem mais alguém que pergunta? Aqui. Desculpa, vamos lá. Fernando, o leitor do Cinepop mandou agora um recado, pediu para perguntar se você gostaria de ver uma cinebiografia sua no cinema, e se sim, quem você gostaria que interpretasse você? Nossa, que pergunta, cara. Não, ele mesmo interpreta ele, pô. Não tenho essa capacidade, não. Me deixa no esporte. Cara, pô, tem tanto ator bom aí no Brasil, assim, lógico que eu não sei, assim, se eu tenho essa curiosidade ainda de ver minha história, porque eu acho que tem muita história para contar. Eu acho que eu estou no começo de uma história, né? Os objetivos ainda são muito maiores do que eu quero, do que eu planejo. Então, assim, eu tenho até muita coisa escrita, para falar a verdade. Eu tenho 3 cadernos que eu escrevi do meu dia a dia, de tudo que eu passei, né, desde o hospital até me tornar campeão mundial de paracanoagem, tá tudo num caderno. Só que eu acho que assim, ainda tem muito para viver, assim, tem muito para contar, muita história. E se fosse para alguém contar essa história, pô, se eu ficar falando do Wagner Moura, pô, já fez tanto, isso aí não dá, mas é um ator no qual eu admiro muito. E deixa essa história para depois, aí que a gente Mas tem um conta ela, documentário, tá? não tem? Sobre uma experiência sua, se não me engano era de salto, não tem um documentário que foi feito? Tem, do salto de paraquedas, do salto de paraquedas a gente fez um curta-metragem, foi um curta, na verdade, né? Mas, assim, tem bastante gente interessada em contar a história, mas eu acho que ainda tem muita história para contar, assim, acho que não tem ainda para fazer um filme, um documentário ainda não, deixa acontecer mais, depois de 2016 a gente vê isso. Quem sabe um dia a gente lança aí pela Fox o filme com o Fernando. Pronto. Queria agradecer, Fernando, pela sua simpatia, pela sua experiência, por tudo que você nos ensinou, acho que nesse Hangout, mais do que qualquer coisa, você é uma lição mesmo e uma inspiração para todos nós. Parabéns pela sua história de superação extraordinária. E queria convidar todo mundo que está assistindo, que está participando aqui com a gente, para enviar o seu vídeo, né, pelos canais da Fox e as Aventuras de Pi no Google+, no Facebook e no Twitter, através da hashtag Acredite no Extraordinário. A sua história pode aparecer nas telas do cinema e pode também servir de inspiração para muita gente. E não se esqueçam de assistir As Aventuras de Pi, dia 21 de dezembro, nos cinemas do Brasil. Obrigada a todos pela participação, foi um prazer. Tchau, gente. Tchau, Fernando. Tchau, valeu, gente. Fernando. Parabéns.